Ora, então sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, como é que vocês estão? E eu no vídeo passado a este, eu tinha dito que se calhar ia fazer um vídeo de todo o mídia que eu consumi ao longo do primeiro trimestre de 2026 e então estamos cá para esse vídeo, exatamente. E vocês sabem que eu adoro falar de coisas que eu adorei e portanto vamos então começar. Eu dividi aqui, eu tenho aqui no meu caderno, por várias categorias. Eu não vou propositadamente falar de livros, porque acho que não faz sentido nenhum. Eu passo a minha vida toda a falar de livros, portanto, hoje não é este o caso. Vou falar de um livro em específico, porque acho que fazia sentido, porque acho que até agora foi o meu único 5 estrelas de 2026, portanto, acho que faz sentido ficar a falar sobre ele. Mas de resto eu vou falar de várias categorias, como música, filmes, séries, conteúdos da net no geral e espetáculos que eu tenho ido ver ao vivo. Portanto, vamos então começar, e se calhar começo já pelo livro, que é... Eu acho que até eu tenho aqui, exatamente. Olha, até estamos a combinar. Fofo. Mas o livro em questão que eu quero vir cá mencionar neste primeiro trimestre, para mim, foi o The Empyrean da Olga Tokarczuk, não sei. Mas para mim foi o meu único 5 estrelas a sério de 2026. Eu já dei imensas 4 pontos tal estrelas, mas este aqui é verdadeiramente o meu único 5 estrelas até agora, acho eu. A menos que me esteja a escapar qualquer coisa, que eu acho que não. Mas eu, mega fã, grande a Olga, gostei imenso. É, dos dois que eu já li dela, estão aqui, dos dois que eu já li dela é o meu favorito. Mas começando com filmes, eu vou falar de todos os que eu vi. Eu acho que não me está a escapar nenhum, mas ao mesmo tempo pode-me estar a escapar porque, lá está, minha cabeça hoje não está muito boa, porque eu estou muito cansada. Mas eu comecei o meu ano a ver o Nosferatu, com a Lily Rose Depp, sim, Depp, que eu gostei. Eu já sabia um bocado da história da Nosferatu, porque é impossível tu não saberes, que já é uma cena bué velha, portanto, um bocado difícil não ter spoilers. Quer dizer, será que tu podes ter spoilers de uma história que é super antiga? Não sei. Mas eu, apesar disso tudo, eu gostei muito do filme, tipo, esteticamente está incrível e eu gostei muito da atriz. Eu já tinha visto algumas coisas não é do Take, de uma audição dela para este papel em específico, que eu tinha ficado abesbílica e então fiquei logo super interessada em ver e tive que ir ver e lá está, gostei. E depois eu vi o The Wicked, a parte 2, que foi um ok. Eu já não amei imenso a parte 1, no entanto eu gostei mais da parte 1 do que da parte 2, mas, epá, sinceramente, eu acho que eles podiam ter posto tudo no mesmo filme, mas quem sou eu? Mas foi ok, não é a minha coisa favorita de sempre, não fica com vontade de ler os livros, não fica com vontade de consumir mais coisas daquele universo. Foi entertaining enquanto teve que ser, mas só isso para mim não me bateu assim tanto. Vi também o Sinners e eu amei. Tipo, eu, até o dia de hoje, eu continuo a ouvir a soundtrack do filme on repeat cada vez que eu saio para a rua, porque eu amei. Especialmente a... Ai, está imenso vento. Não sei se estão a ver no microfone, mas está imenso vento. Mas continuo a ouvir as músicas, adoro a simbologia toda do filme, adoro a estética. Eu, infelizmente, não fui ver ao cinema. Eu não fui ver ao cinema, portanto, eu meio que perdi um bocadinho a experiência, porque acho que aquele filme deve ser incrível no ecrã grande. No entanto, eu vi em casa, portanto, não é a mesma experiência, mas eu mesmo assim adorei. E depois, um filme que eu gostei imenso foi o Weapons, que... Lá está, eu não tinha por muito hábito ver filmes e eu sinto que deixei alguns para trás que tipo, toda a gente já viu, e eu sinto que toda a gente já viu Weapons, mas eu nunca tinha visto, vi agora, tipo, recentemente, mas adorei o filme, adorei a história, adorei a estética. Eu, adoro um bom filme de terror, apesar de não ver muitos porque tenho cagufa. Eu adoro um bom filme de terror e adorei aquele, e estou muito, muito, muito curiosa para saber a prequela, sequela, não sei o que é que vão fazer, da personagem da tia. Estou muito, muito, muito entusiasmada. Essa sequência de ver filmes que toda a gente já viu, que eu nunca tinha visto. Vi também o filme da Barbie, que para mim foi ok. Tipo, não me custou a ver, não foi aquela cena como toda a gente foi na altura de ficar mega fã e ir ao cinema ver aquele filme 3 e 4 vezes. Não, eu vi uma vez, chegou, tipo, foi ok, sabem, foi ok, interessante, tem várias camadas, eu entendo isso, mas foi só ok, se calhar porque eu já ouvi tanta gente a falar dele, já vi tantas reviews e já vi tantas opiniões boas, más, sobre isto, sobre aquilo, sobre o argumento, sobre a estética, que eu já estava saturada de opiniões sobre a Barbie e nunca tinha visto, tipo,
E mesmo clipes na net já tinham-me aparecido imensos, então sinto que como é que eu ia explicar? Eu sinto que estava a ver o filme, mas já não era a minha primeira vez a ver aquele filme, apesar de ser a minha primeira vez. E então acho que isso, tipo, o facto do filme ter sido tão famoso e de aparecer em tanto lado, e haver cenas e haver áudios em todo lado sobre o filme e do filme, eu acho que se mudou um bocadinho a minha opinião depois quando eu fui ver e a minha experiência de o estar a ver, porque lá está, eu sentia mesmo que não era a primeira vez que eu estava a ver aquilo, eu sentia que estava a ver um monte de cenas icónicas a serem coladas umas às outras, com um bocado de história, e lá está, não tem a ver com o filme, tem a ver com a popularidade que o filme atingiu desde que foi lançado até agora. Depois também vi A Criada, a adaptação do filme da. Isto não está por ordem, by the way, eu vou falando, fui apontando enquanto me lembrava, portanto não está por ordem de visionamento. Mas vi A Criada e foi. Ok. Ninguém me consegue convencer que a Sydney Sweeney está uma boa atriz neste filme. Pronto, está o que é. Eu acho que ela na Euphoria estava incrível enquanto atriz e depois aqui não estava fixe. Desculpem, não achei grande coisa, não achei porreiro, não achei um bom acting, não sei. Eu também depois não gosto do outro ator, do que faz. Do marido. Não é o. Não é o jardineiro, é o outro. Eu não adoro aquele ator. Eu sei que ele já esteve noutro filme da Colin Hoover, no It Ends With Us, que eu nunca vi. Provavelmente nunca vou ver, porque Deus nos livre, não matei ninguém. Mas eu não gosto muito dele. Mas eu não gosto muito dele enquanto ator, portanto, também não ajudou muito. Mas foi ok. Tipo, eu lembro na altura eu gostei do filme, portanto eu queria ver o filme e queria. Foi só ok, não foi nada de especial, não foi um filme incrível, não foi uma história que me arrebatou, nem que me fez querer ver aquele filme 3 e 4 vezes. Foi só ok, foi só entertaining naquele tempo, mas não foi horrível. Porque o livro em si também não é horrível, mas é um bom filme de sábado à tarde. Ainda na cena das adaptações, eu vi também a adaptação do livro da Emily Henry, o People We Meet on Vacation, e eu gostei. Olha, vou ser honesta, eu gostei. Achei fofinho, se calhar porque eu também não me lembrava nadinha do filme, do livro, não me lembrava nada. Lembrava-me de tipo, duas ou três coisas, de resto não me lembrava de mais nada, portanto se calhar isso fez com que eu não estivesse a comparar constantemente, como ouviu muita gente a comparar no TikTok, pessoas que tinham gostado imenso do livro e que agora estavam super entusiasmadas para ver o filme, que estavam tipo, o vestido dela não era desta cor, era de outra. Eu não me lembrava assim, também não, eu não me lembrava do livro, ponto, quase nada. Portanto, eu acho que isso fez com que eu gostasse muito do filme, foi entertaining, foi giro, foi fofinho, é uma comédia romântica, o que é que a gente quer mais uma comédia romântica a não ser isso? Não sei. Eu gostei. Mais recentemente, neste último mês, eu vi o Hamnet, que amei, já tinha amado o livro, já falei aqui do livro, já tinha amado o livro e acho que ainda amei mais o filme. Pronto, eu acho que é daqueles filmes que eu também tenho muita pena de não ter visto no cinema, mas não tanto pela cena estética, eu sinto que o Sinners era uma coisa mais estética, mas eu acho que aqui era tipo mesmo por causa do som, de ouvir na televisão ou ver na televisão no tablet, não é a mesma coisa de que estares a ouvir numa sala de cinema que tem colunas em todo lado e tem tipo o som. Um, como é que é? Ai, não me lembro da palavra, mas tem tipo. Ai, as colunas dão som. Ai, eu não sei. Ai, opá. As colunas dão som, efetivamente. Desculpem. Eu não sei o que eu quero dizer. Tipo, tem uma cena de som personalizado na minha, na minha ótica. Ai, desculpem, mas tem, o que eu estava a tentar dizer é que tem som personalizado para o filme, pronto. Não sai só de uma coluna. Mas, mas gostei. Either way, gostei de ter visto mesmo em casa. Depois também vi O Monte dos Vendavais, que, popular opinion, foi ok. Foi ok. Quer dizer, enquanto filme, foi ok. Enquanto adaptação, foi interessante. Não foi a coisa mais interessante sempre, mas tipo, foi a coisa pior que eu já vi no cinema. Não foi. Portanto, é uma estética, todo o filme tem uma estética e claramente a parte estética provavelmente foi a coisa mais importante para quem fez o filme. É uma estética que, não sei, não me deixa obcecada, sinceramente. Não é bonita, mas também não é feia. Sinto que é uma estética que está em crise de identidade, same. Não fiquei fã da estética, mas é uma estética interessante. A história em si, de quem não leu o livro, mas que sabe o que é que
o que é que fala o livro e como é que é a história do livro. Pá, se calhar tenho uma opinião impopular, mas é do género, é uma adaptação de filme, de um livro, e as adaptações não têm que obrigatoriamente ser completamente fiéis, ou tipo fiéis no todo à história original. Desculpa, a minha barriga está a dar horas. Podemos ver adaptações como, não como uma maneira de retratar a 100% a história de um livro, mas sim como uma forma de arte e uma forma de expressares artisticamente uma história que tu conheceste e queres lhe dar um twist, como aquele programa das cozinhas da Filipa Gomes, mas referências frescas, pessoal, referências fresquíssimas. Mas não me chateou, eu percebo que fugiram completamente de um dos grandes pontos do livro e que pronto. É o que é, é o que é, mas enquanto filme sozinho, enquanto filme hum, separado do livro, acho que funcionou ok. Acho que funcionou ok, não é assim a pior cena que eu já vi no cinema. E por fim, na onda dos filmes, eu tenho The Shining, que eu li o livro há muitos anos, não foi há muitos anos, foi há 3 ou 4 anos, não sei porque é que eu estou a dizer há muitos anos. Mas li o livro e nunca tinha visto a adaptação. Estava muito curiosa porque eu sabia que a adaptação não era bem assim fiel a 100% ao livro, lá está. Mas gostei muito da. Também já não me lembro muito bem da história a 100%. Mas eu gostei muito do livro na altura e eu gostei muito do filme também, apesar de não ser, lá está, a adaptação fiel, eu gostei muito. E pá, lá está, é aquele filme popular que toda a gente já viu e que provavelmente eu também já tinha visto, mas que já me tinha esquecido. Mas eu gostei muito. Falando de séries, Shame on Me, eu não vi quase nenhuma série, eu vi uma série completa, acho eu. Acho que sim, acho que só vi uma série completa, que foi o When Life Gives You Tangerines, que eu amei, foi um K-drama que saiu no ano passado e que eu tinha adiado vê-lo durante imenso tempo e agora finalmente o vi e ele é incrível. Tipo, se vocês gostam de slice of life com drama, séries em que não há propriamente tipo um vilão e uma boa pessoa, há a vida a acontecer e o tempo acaba por ser o maior vilão daquela história. Se vocês gostam disso, pá, eu recomendo imenso esta série porque é incrível mesmo. E agora estou a ver uma. E é um bocado injusto eu estar a trazer para aqui porque eu ainda não vi a série toda. Eu sinto que eu já vi outra série, não sei. Está-me mesmo a faltar. Não me consigo lembrar. Eu já estive a pensar nela, já estive a pensar nisto durante alguns dias e não consigo lembrar. Portanto, se calhar só vi mesmo esta. Mas uma série que eu estou a ver agora, que eu estou a amar, ainda só vi 2 episódios, é uma série de terror que está na Netflix, que é Something Really Bad is Going to Happen, acho eu. Ou Something Bad. Não, acho que é Something Very Bad is Going to Happen. E eu ainda só vi 2 episódios e está incrível. É um terror super, super. Que dá super ansiedade, parece um super-herói. Não, mas dá imensa ansiedade. Mesmo, pá, está no título, tipo, Something Very Bad is Going to Happen, tipo, vocês sabem que está alguma coisa muito marada a acontecer e por trás dos panos e que alguma coisa de muito má vai acontecer, mas vocês nunca sabem quando é que vai acontecer. E há imensas coisas creepy a acontecer naquela casa, naquela família, e vocês nunca sabem quando é que vai acontecer a cena, a cena que vocês sabem que eventualmente vai acontecer, porque está no título, Something Very Bad is Going to Happen, mas eu estou no segundo episódio, mas lá está, é aquele tease de ansiedade que eu estou a adorar. E eu estou mortinha por acabar de gravar este vídeo para ir ver a série, sinceramente, mas estou a amar. Se calhar eu vou mudar de ideias, talvez, quando ver a série toda, mas até agora estou a gostar muito e até agora recomendo. Agora faz um bocadinho de sentido falar das coisas de tipo mídia, de YouTube e assim, conteúdos no geral que eu tenho estado obcecada e que tenho amado. Se calhar falando pelo único espetáculo ao vivo que eu fui ver estes 3 meses, que foi o espetáculo de stand-up comedy do António Azevedo Coutinho, o Sol dele, em Lisboa, o Gentil, e eu gostei muito, foi uma boa experiência. Foi o Pedro Sousa a abrir os primeiros minutos. E eu também gostei muito do texto do Pedro Sousa, rimo bué. Depois lá está. Eu não sei, eu não quero estar a dar habitats porque eu também não conheço muito da área, mas eu acho que eu acho que aquele tipo de espetáculo e aquele tipo de texto e aquele tipo de interações funcionaria melhor se calhar numa sala mais pequena, não sei. Quer dizer, não sei, não estou a mandar habitats.
E eu gostei, lá está, eu também não sou super entendida da área de comédia, de escrita de comédia e assim, apesar de me interessar imenso, não sou muito leiga nisso, portanto, gostei. Tipo, gostei. Eu gosto sempre de ver cenas ao vivo e definitivamente é uma coisa que eu quero me pôr mais, é ir ver cenas ao vivo. Tipo, gostava, idealmente, eu sei que é um bocado impossível, porque. E de tempo, não é só dinheiro, mas tempo também. Mas eu idealmente gostava de ir ver uma coisa todos os meses e adorava começar a ir sozinha. Eu sinto que estou a dar esse passo muito em breve. Eu acho que até já sei o que é que eu vou ver, o que é que eu vou comprar para ir ver. Vai ser outro solo de stand-up, mas não sei, ao mesmo tempo é giro ir com outras pessoas porque é giro partilhar a experiência, mas não sei. Eu sinto que também estar a dizer isto é um bocado uma desculpa para mim mesma de não ir sozinha. Mas eu sei que agora estou um bocadinho mais chill nesse assunto, nesse aspecto de ir sozinha. Tipo, não sei, só me faz confusão. Não é o estar lá sozinha, é tipo o sentar e o estar na fila e, perdão, estar à espera. Não sei, isso faz-me tudo um bocado de confusão estar lá sozinha. Mas, no entanto, olha, eu tenho o telemóvel. Tipo, e mesmo que não tenha o telemóvel, estou lá só a existir durante 20, 40 minutos, o que seja, à espera que aquilo comece. Mas definitivamente é uma coisa que eu quero experimentar. É ir sozinha a um espetáculo de stand-up. Portanto, wish me luck para o futuro. Para concluir, eu gostei muito do Gentil e foi o único espetáculo que eu vi ao vivo estes 3 meses. Falando de coisas que eu vi, tipo espetáculos de stand-up que eu vi, mas no YouTube, pronto, vale o que vale. Mas eu revi, porque eu fui ver o espetáculo da Luana do Bem ao vivo, mas eu revi quando ela meteu no YouTube o espetáculo dela, continua incrível, uma das melhores comediantes de Portugal, no geral, homens, mulheres, que seja, em diferente género, é uma das melhores, de certeza. Vi também o Em Cada Esquina um Salazar do Jovem Conservador de Direita, sou uma grande fã deles, seja deste projeto, seja dos outros que eles têm, e eu ri imenso neste espetáculo que eles fizeram, ri mesmo muito. Não é o meu tipo de conteúdo favorito de consumir, um humor mais de atualidade e de política, mais porque me dá. Tipo, o mundo está tão mal, sabem? O mundo está tão mal que, mesmo este conteúdo me chegando com uma roupagem de comédia e a ter graça, fica sempre ali um bichinho da ansiedade e eu odeio. Tipo, mesmo por exemplo, o conteúdo do Batáguas que eu adoro, às vezes eu não consigo ver porque, tipo, quando metem aqueles grunhos todos do Chega, tipo, eles falaram barbaridades, eles estão a fazer piadas e as piadas são hilariantes e pá, eu adoro. Mas não consigo às vezes é too much, às vezes é demasiada grunhice, às vezes é demasiada chalupice para a minha cabecinha e eu fico muito ansiosa e, portanto, às vezes afasto-me um bocadinho deste tipo de conteúdo e lá está. Eu ia para este vídeo do espetáculo do Jovem Conservador de Direita com zero expectativas, mas gostei muito e diverti-me muito nesta cena de stand-up comedy que eu vi no YouTube. Eu vi também os 15 minutos que o Guilherme Ludovice pôs no YouTube, o Terremoto, acho eu, que não foi a minha coisa favorita de ver, mas eu nunca tinha visto nada dele. Quando eu fui ver a Luana, não foi ele que foi abrir, foi o Tiago Almeida. Portanto, eu nunca tinha visto nada dele, por isso foi interessante nessa parte. Não fiquei grande fã, apesar de gostar muito dele e gostar muito tanto do podcast que ele tem a solo, como o podcast que ele tem com a Luana do Bem e com o Tiago Almeida, o Palácio da Ajuda. O texto em si, os 15 minutos em si, o vídeo em si, eu não adorei assim tanto. Houve uma ou duas que me fez rir, mas no geral foi tipo, ok, pronto. Eu odeio falar mal de coisas. Porque, tipo, não é falar mal, eu não. Também não era fixe estar aqui a dizer tipo, ai, adorei, ri-me imenso, quando eu não me ri quase nada. Mas custa-me sempre um bocadinho falar mal ou negativamente de uma coisa quando eu não entendo bem nada daquela coisa, sabem? Então é toda a minha vida, porque eu também não entendo nada de livros e também digo mal de livros. Mas o livro, eu estou mais à vontade para criticar. Não sei, olha, é o que é. Ainda nesta onda de conteúdos da internet, o canal da Freak Show tem lançado imensas coisas ultimamente incríveis. Uma delas sendo o Serra Abaixo, pá, hilariante. Uns episódios mais que outros, mas no geral, pá, incrível sempre. E também tem lançado não, lançou o Principado, que foi uma série de 2 episódios, e depois tem o Making of, que não é um episódio, mas conta como se fosse, porque ele também tem quase 1 hora de duração, portanto é giro verem primeiro os 2 primeiros episódios e depois verem o Making of. Mas gostei muito, estava com zero expectativas, porque
quando eu percebi que era uma série de ficção, eu estava a assumir que ia ser um acting de merda e não foi um acting de merda, foi um acting bastante natural até. Também eu acho que ajudou o facto de não terem texto para decorar e ser um bocadinho mais, uma coisa mais espontânea, só com uma condução da parte de fora, mas gostei muito, achei muito giro e tipo, esteticamente está uma série mesmo gira. Eu sinto que o pessoal do YouTube deixa um bocadinho às vezes a estética de lado e aqui está, não sei, adorei a estética, adorei a imagem, está mesmo bem bonita. Eu também tenho estado viciada em Intrusivos, do Tiago Almeida, um dos meus conteúdos favoritos para ver no YouTube ultimamente. Eu já tinha gostado imenso da primeira season e agora está a sair a segunda. Eu acho que ainda está a sair. Acho que ainda vai sair mais. Espero que ainda saia mais. Pá, eu adoro sempre. É daquele tipo de conteúdo que eu vejo, independentemente de quem seja o convidado, mesmo que eu goste do convidado ou mesmo que eu não goste do convidado, eu vou ver, vou querer ver na mesma. E pá, acho. É engraçado, é interessante, uma pessoa fica a aprender mais sobre a outra pessoa que lá foi. Às vezes foge um bocadinho do ponto do programa. Tipo, às vezes os convidados nem sequer sabem o que é que são pensamentos intrusivos e, ai, bati na minha planta. E isso defeat-se o propósito daquele programa. Mas não deixa de ser giro e não, pá, não deixa de ser não é uma entrevista, mas não deixa de ser uma horinha ali bem passada e uma coisa muito bem conduzida pela parte do Tiago Almeida. Portanto, mesmo quando os convidados não sabem o que é que são pensamentos intrusivos ou não têm pensamentos intrusivos, não deixa de ser interessante. E depois temos também, isto vai ser a coisa mais aleatória deste vídeo, mas eu acho que merece mesmo o destaque, porque eu, pá, fiquei viciada, que é Hear Me Out, ok? A série do YouTube do Rico Fazeres a jogar o Resident Evil 9, 10, o último que saiu. Ah, tipo, adoro, fiquei viciada. Eu adoro ver pessoas a jogar. Eu adoro jogos, mas eu não gosto de jogá-los. É um bocado estranho. Mas adoro ver pessoas a jogar e relaxa-me mesmo imenso. Tipo, fico mesmo. Sabem o que o ASMR faz às pessoas? Tipo, deixa-as relaxadas, deixa-as mesmo tipo, prontinhas para dormir. Isso também me acontece com o ASMR, que eu também adoro ASMR, mas acontece-me sempre quando vejo pessoas a jogar. E pá, adorei seguir a história e adoro, obviamente, os gameplays do Rico Fazer são sempre incríveis, mas eu ainda gosto mais quando são jogos de terror e pá, fiquei completamente viciada nesta série dele. É uma série praticamente, são 12 ou 13 episódios e passa-se ali o tempo, passa-se ali bem o tempo porque são episódios tipo de 1 hora, 50 minutos, não são vídeos curtinhos, mas pá, adorei. E agora falando um bocadinho da cena da música, eu tenho 3 álbuns e uma cena, que eu não sei o que eu quero dizer, é uma cena, que basicamente a cena em questão foi o Halftime Show do Bad Bunny, incrível, maravilhoso, culturalmente incrível. Gostei especialmente que ele não tomasse uma postura mais agressiva, por assim dizer. Pá, porque ele podia tomar uma postura mais agressiva, mas tipo, não, escolheu tipo, uh, usar o love, e ainda bem, tipo, adorei. E acho que funciona muito melhor ele usar esse lado mais do amor e não tanto tipo, da agressividade e ir contra tipo, as pessoas. Apesar de eu querer, e de muita gente querer, que ele tivesse uma postura mais. Lá está, agressiva, mas não é tipo agressiva de violência, mas tipo mais. Não sei. Com os statements que ele fez durante a performance, eu acho que não há melhor statement do que, tipo, já dizia a Selena Gomez, kill them with kindness. Pá, eu acho que foi o que ele fez ali e eu adorei. E depois tenho 3 álbuns que eu ando viciada, que são 2 artistas portugueses e os BTS. Vou tirar o álbum dos BTS do caminho, o Arirang é um álbum incrível, eu não quero saber das críticas, ok? Metam as críticas onde o sol não brilha, eu não quero saber. Porque para mim é literalmente um álbum perfeito, desde o início até ao fim. Tipo, músicas. Tipo, as músicas individualmente são perfeitas. O mood do álbum, a maneira como ele está tipo, estruturado. Arte, arte, arte. E depois os 2 artistas portugueses que eu tenho aqui é o Extinto com o álbum dele Em Sonhos é Sabido Não Se Morre, que eu amei, eu ouvi no início do mês de março, numa viagem de carro, ouvi o álbum todo e fiquei abesbílica, gostei muito. Eu sabia da existência dele, eu já tinha ouvido 1 ou 2 músicas dele, se calhar aleatoriamente, que se calhar nem sei que são dele, mas nunca tinha ouvido nada, nunca tinha ouvido um álbum dele do início até ao fim e gostei muito. Gostei mais do início do álbum do que propriamente depois para o final, mas
foi uma surpresa porque eu não conhecia e fiquei muito viciada em uma ou duas músicas do álbum. E depois a outra artista portuguesa que lançou, não é um álbum, é um EP, mas é a mesma cena, só que um bocadinho mais curto, que é o EP da Francisca Borges, o Monomania. Maníaca? Mania? Monomania? Acho que sim. Que eu já tinha gostado muito do single que ela lançou e quando fui ver o EP dela, que são umas 5 ou 6 músicas, eu ia com zero expectativas. Se calhar ia com um bocadinho da cena de. Com o preconceito de pá, é uma artista, rapariga, portuguesa, kinda beta, será que vai ser giro? E eu gostei muito, eu estou viciada. Ai, eu estou viciada no álbum e no EP. Lá está, há umas que eu gosto mais do que outras, mas overall, pá, acho que está incrível. Eu gostei muito, mas olhem, é este o meu, o meu verdito dos primeiros 3 meses de 2026. Se correr sempre assim, estava bom, porque eu acho que foram uns bons 3 meses, acho que o conteúdo que eu consumi foi um bom conteúdo. Mas então digam o que é que vocês acharam, não se esqueçam de deixar like e subscrever e sininhas e merdas e blá blá blá. E nós vemos então no próximo episódio. Próximo episódio. No próximo vídeo. Nós vemos então no próximo vídeo.